Aleluias, a paz do Senhor a todos, amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que lhe ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e lance-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçaram-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Até aqui, amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e fará. Peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor traga a revelação da tua palavra, que o Senhor nos ministre, nos abençoe e nos oriente e nos alimente. E por tudo quanto o Senhor fizer, nós daremos a ti honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esta palavra, ela diz muito claro sobre a questão de você entender que quando nós entregamos a vida para Jesus, a questão do livre-arbítrio fica meio complicado, porque se você escolheu servir a Deus e o Senhor é teu Senhor, você deve obedecê-lo, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Entregam a vida para Jesus, se declaram servos do Senhor, mas muitas vezes eles não querem servir a Deus, eles querem que Deus seja servo deles, né? Eles buscam ao Senhor por N motivos para receber bênçãos materiais, bênçãos espirituais, curas e outras coisas mais. Não que não devemos buscar o Senhor, né? Para que essas coisas aconteçam também conosco. Porém, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, né? Porque quando nós entregamos nossa vida verdadeiramente para Jesus e Ele coloca sobre nós um ministério, nós precisamos cumprir o nosso ministério, o nosso chamado, né? Como diria Isaías: a quem enviarei? Ele diz: envia-me a mim. Então você se colocou na posição para ser enviado, para fazer a obra de Deus. Então você precisa se submeter à autoridade do Senhor e obedecer a Deus naquilo que o Senhor te incumbe de fazer, as direções que Deus te dá. E aqui a palavra de Deus diz que Deus chamou Jonas
para que fosse ministrar em Nínive. E ele foge para Tarsis. Ele desce, encontra o navio, entra no navio e foge. E aí, nesse trajeto, o Senhor envia uma grande tempestade contra o navio. E os tripulantes, né, eles começam a entrar em desespero, porque a tempestade era muito forte e eles sabiam que o navio a qualquer momento podia ruir, podia naufragar e eles perderem a vida. E eles começam a jogar os seus pertences no mar. Eles começam a jogar tudo, lançando no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve, né? E Jonas estava dormindo, né, lá no porão. Então veja, em primeiro lugar, né, para a gente começar a contextualizar essa palavra. Quando você desobedece ao Senhor, todas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, as pessoas que estão no mesmo barco que você, começam a sofrer as consequências pela tua desobediência. Você vê que nesse texto, além deles sofrerem grande temor por causa da tempestade, o risco de perder a vida, do navio naufragar, eles tiveram que se desprender dos bens, do que eles levavam, da carga que eles levavam. Eles começam a jogar as cargas no mar para diminuir o peso, para ver se o navio não virasse. Então, quando você desobedece ao Senhor, as pessoas que estão debaixo de você, elas que estão com você, que estão debaixo da tua cobertura, ou mesmo que membros da sua família, pessoas que você ama, os teus negócios, aquilo que você possui, começa a sofrer ataques, e começa a haver perdas. Acaba que as coisas começam a dar errado para as pessoas, né? E por isso, eles, desesperados, eles buscam seus deuses e não obtêm respostas. E eles vão até Jonas e falam: Jonas, busca o seu Deus, porque o negócio está difícil aqui. Olha, nós estamos à beira do navio virar e a gente perder até as nossas vidas, né? Eu creio que deve ter sido assim. E aí, eles falam com Jonas, e Jonas fala para ele, aliás, Jonas, ao primeiro momento, não fala nada. E eles lançam a sorte e cai sobre Jonas, né? Qual o culpado desse mal que caiu sobre nós? Eles lançam a sorte e a sorte cai sobre Jonas. Então, assim, é como fosse uma revelação de Deus daquilo que estava oculto, daquilo que estava escondido. Porque Jonas, ele não assumiu o erro dele. Ele não falou: ó, eu estou em pecado, eu desobedeci ao Senhor, e por isso está vindo essa situação, essa tempestade na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua saúde, né? Em todos os lugares, com os teus filhos, né? Com a tua parentela. Ele não assume. E aí ele tira a sorte. E a sorte cai sobre ele. O próprio Deus interferiu nisso, para que ele fosse direcionado, para que ele fosse escolhido, que a sorte caísse sobre ele, para que todos vissem que ele foi exposto para todo mundo à desobediência e o pecado dele. E muitas vezes, se você não se coloca na posição, não se conserta com Deus, não pede perdão, não se coloca na posição correta, muitas vezes Deus vai te expor. Vai te expor para que você possa entender que realmente você precisa se consertar. Deus não vai deixar para lá. Ele vai cumprir o que ele determinou sobre a tua vida. Você escolheu servir a Deus. Agora você precisa aprender a obedecê-lo. Não adianta querer transferir responsabilidades, né? Como Adão, que quando é pego no pecado, ele fala que a mulher que o Senhor me deu da maçã para comer. Aí vai falar com a mulher diz que foi a serpente. Então, não se deve transferir responsabilidades. Tem que assumir a responsabilidade pelos teus erros, pelo aquilo que você fez. E pedir perdão e se arrepender. Ele pede perdão, ele se arrepende e fala: me joga no mar. Ele vai para dentro da baleia, ou né, pensamos que seja uma baleia, um peixe grande, né, que a Bíblia não relata. Engole ele dentro da baleia, ele se coloca diante de Deus, ele pede perdão ao Senhor, né? Ele se conserta. E aí ele vai, o peixe deixa ele na praia, né? Coloca ele lá na praia, e ele vai em Nínive e prega a palavra para 120 mil pessoas. Ele prega. O rei de Nínive,
ele sabendo da situação, ele tira as vestes da majestade dele de rei, se coloca com um pano de saco, em sinal de humilhação, eles se humilham diante de Deus, e toda a cidade se humilha diante de Deus, eles fazem um jejum, até mesmo os animais fizeram um jejum, e o Senhor mudou aquilo que estava determinado para acontecer com eles. O Senhor mudou a sorte daquele povo, né? A partir da pregação de um homem só, de apenas uma pessoa, uma cidade inteira, ele pregou durante 3 dias, uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Se arrependeram de seus pecados e voltaram, se arrependeram e voltaram ao Senhor. Então veja, por causa de um homem, 120 mil pessoas foram salvas. E talvez, por causa de você, a sua parentela vai ser salva, né? Quantas pessoas vão ser salvas através da sua vida? E você muitas vezes está se esquivando, está fugindo da tua responsabilidade de servo de Deus, de levar esta palavra. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Curai os enfermos, né? Expulsai os demônios, curai os cegos, os paralíticos. É uma palavra que o Senhor nos entregou como uma direção, e nada vai causar nenhum mal para nós. Nós andamos debaixo da autoridade, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos ir fazer esta obra de Deus. Amém? E aí ele pergunta depois, né? Olha, Deus manda crescer uma árvore, ele sai da cidade, vai descansar, e Deus faz com que uma árvore cresça, e essa árvore cubra ele do sol, ele recebe uma sombra ali, e ele dorme. Quando ele acorda, um verme atacou a planta morreu, e ele fica com raiva por causa daquilo. E ele começa a questionar. Aí Deus fala, você está preocupada com uma árvorezinha, que você não fez nada por ela? Ela nasceu e morreu de um dia para o outro, você não teve nenhum esforço? Que dirá eu com o povo de Nínive, que não sabia distinguir a mão esquerda da mão direita? Então, quer dizer, ele se preocupou mais com a planta do que com os seres humanos, com os filhos de Deus, com as almas. E muitas vezes, nas igrejas, as pessoas estão mais preocupadas com o financeiro, com a arrecadação, com o trabalho das pessoas voluntárias dentro da igreja, do que com a própria alma da pessoa. A pessoa às vezes está dentro da igreja e está morrendo. Está morrendo espiritualmente, porque não tem alimento espiritual, só tem cobrança, venha a nós, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a pessoa entra num ativismo espiritual e muitas vezes não tem nem tempo de se relacionar com Deus. Não tem uma relação vertical com Deus, passa a ter uma relação horizontal. Come, recebe de Deus, e muitas vezes não é de Deus, pela vida de outras pessoas. E ela não tem uma relação vertical com Deus, ela não tem um tempo de oração, um tempo de busca com Deus, um tempo de revelação, um tempo de Deus dar direções para ela, para ministério, para as coisas que ela tem que fazer, né? E acaba morrendo, acaba sendo morta espiritualmente, acaba entrando no ativismo espiritual. Às vezes está dentro da igreja, mas está com apostasia, porque não consegue mais. Vira uma pessoa institucionalizada. Ela está institucionalizada, não conhece outra vida a não ser a vida, vamos dizer assim, de beato, de dentro da igreja, mas sem perder o primeiro amor, perdeu a experiência com Deus, né? E nós precisamos mudar isso, precisamos ter uma cabeça apostólica no qual nós entendemos que precisamos fazer as obras que o Senhor disse que era para nós fazermos. Levar o evangelho a toda criatura e não desobedecer. Obedecer ao Senhor em todo o tempo, para que haja salvação. Quanto mais cedo o evangelho for pregado a toda criatura, mais cedo Jesus virá, né? Olha os sinais do tempo, olha o que tem acontecido, é guerra, rumores de guerra, é o planeta mostrando a força dele, é enchente, é incêndio, né? É terremoto, e outras coisas mais que têm acontecido, né? São muitas coisas que têm acontecido. Então nós precisamos ficar olhando e ministrar a palavra, falar do amor de Deus para que a salvação venha, que as pessoas encontrem Jesus, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo que só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Não seja covarde, não seja como Jonas, não fuja do teu chamado. Faça aquilo, obedeça ao Senhor, faça aquilo que Ele te mandou fazer para que você não sofra as consequências. Amém? É momento de você se arrepender. Feche teus olhos e vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, pela Tua exortação, pelo Teu alimento. Pai de amor, se em algum momento das nossas vidas nós agimos como Jonas, Senhor, fugindo das nossas responsabilidades espirituais, do chamado que o Senhor nos colocou, nos perdoa, Senhor. Assim como Jonas orou, Senhor, ali no ventre daquele peixe, nós clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós e o Senhor venha nos dar uma nova chance, como deu a Jonas, para fazer a Tua obra, para pregar a Tua palavra, para que as pessoas sejam salvas e para que a Tua glória, a Tua honra e para o Teu louvor, Senhor, diabo seja derrotado em todas as áreas que ele se levanta. Pai, toda obra de macumbaria, toda a sentença, todo o jugo, toda a oferenda, todo o poder do inferno feito, Senhor, contra os Teus servos, na autoridade da Igreja de Jesus Cristo, nós declaramos destruído agora. Em nome de Jesus, que os Teus filhos venham viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, boa noite e a paz do Senhor a todos.